Hoje nós vamos para a aula capítulo 4, aula 3. Vamos começar a ver aí a questão das práticas de formato de escrita nos documentos empresariais. É importante que nós reconheçamos que existe uma formalidade nesses documentos até para poder preservar essa relação empresarial. Com todas as mudanças linguísticas, com todo o formato de comunicação, simplificação de mensagem, é importante nós entendermos que existe um modelo definido e que esse modelo deve ser feito para que haja as práticas aí dentro das empresas, né, documentando as suas práticas e para que haja um elemento de consulta, uma vez que nós devemos trazer a questão da transparência, a objetividade e mais algumas coisinhas que nós veremos ao longo do slide. O que é importante considerarmos os textos escritos, tá? Como qualquer texto, ele tem um objetivo e todo o objetivo ele tem que ser redigido com formalidade, né? Então não adianta eu utilizar linguagens coloquiais no meu documento empresarial, nas minhas atas, nos meus relatórios. Não adianta, hoje muito comum, né, nós utilizarmos aí uma estrutura de comunicação muito embasada nos recursos digitais que nós temos, a simplificação, os VCs da vida, né, e algumas abreviações que a gente meio que aderiu, mas que nós temos que entender que na prática da escrita empresarial, ela tem que ser descartada e eu tenho que tratar o texto conforme as regras da gramática normativa. Tá? Importante nós revisarmos a questão da coerência e coesão textual, lembrando que dentro do ambiente empresarial nós temos um cenário bem conturbado, né, de buscas por resultados, de cobranças administrativas, financeiras, de economia, até porque os nossos cenários mudam, então as nossas condições de trabalho também mudam, os nossos objetivos variam, mas aí eu tenho que levar em consideração que a pessoa que fará a leitura do meu documento, ela tem que entender o começo, o meio, o fim, a apresentação, o desenvolvimento e a conclusão do documento. Seja ele ata, seja ele relatório, ele precisa trazer essa característica até para poder garantir a semântica ou o sentido do texto dentro de toda essa conturbação de cenário no ambiente empresarial. Deve ter sempre a apresentação do direcionamento de quem emite o documento, então qual é o meu cargo, qual é o meu nome completo, qual é a data, né? E aí a quem deve se direcionar, com cópia, se for de fato um documento que deve ser levado para mais do que uma pessoa, então com cópia o cargo e o nome da pessoa. Então tudo isso tem que estar muito claro e objetivo para que as pessoas compreendam qual é a finalidade do documento, né? Trazendo aí na referência uma parte importante que é o título do documento, para que as pessoas ao baterem o olho na referência já consigam entender ou saber a que se remete o assunto a ser tratado. Então, apresentar a data, o título, conforme eu já coloquei aqui. Tudo isso tem que ser colocado de uma forma objetiva, lembrando que o texto ele tem que fazer efeito, a produção ela deve gerar sentido e interesse de leitura. Então, nós temos que ter esse cuidado ao produzirmos um texto empresarial. A padronização do documento, ela exige para a permanência da formalidade e para que garanta, né, a questão do respeito, a questão do respeito em relação à hierarquia ou em relação ao que vai ser tratado. Tá? Todos os documentos devem ser apresentados com o timbre da empresa, então dentro da empresa com o timbre da empresa, quando o documento vai para fora também tem que apresentar um timbre, e aí quando a gente recebe um documento de outra empresa, a gente percebe que os timbres vêm diferentes, mas direcionado à pessoa na qual deve se remeter. Tá? Para o ambiente interno ou externo, quando dirigido a órgãos que se relacionam com a empresa, que também acontece, né? Algumas empresas prestam serviços aí ao Estado, às prefeituras, por exemplo, o logo tem que permanecer e aí ele tem que ser feito dentro da hierarquia, tem que ser passado para o órgão máximo da instituição para que eleve esse comunicado a uma instância maior. E aí nós temos os relatórios, qual é a característica do relatório? É um texto descritivo, tá? Ele traz o quê?
a organização sequencial dos fatos para que quando a pessoa leia, ela consiga compreender o que aconteceu de fato, tá? Se houver uma desordem no aspecto descritivo, ele pode ocasionar alguns desvios de comunicação e interpretação e podem interferir no resultado, né, e nas respostas, no feedback, conforme nós colocamos aí anteriormente. Os relatórios são muito comuns para registro de ocorrência de passagem de plantão, registro de sindicância. Então são relatórios simples na qual relatam, né, alguma coisa aí vivida durante o desenvolvimento da operação. O relato deve ser inserido de forma objetiva, clara, específica, sem influência de opinião, porque o que acontece? Vamos entender que quem fará a leitura é que dará o parecer. Nós só vamos relatar os fatos para que a pessoa faça a conclusão ou que ela coloque os pontos a serem discutidos após a leitura do documento. Não é permitido, então, uma inserção de algum descritivo na qual traga aí algum aspecto pessoal dentro do texto, tá? E aí aqui eu tenho um exemplo, né? Depois vocês dão uma acessada e leiam bonitinho, um relatório de auditoria, né? Hoje muito presente nas empresas. Então o que acontece? As auditorias passam a visita e fazem as evidências dos possíveis erros e aí descreve o que foi visto e aí, né, ela pode submeter um relatório de melhoria, né? Então ela pode dar a sugestão de melhoria, como ela pode deixar em aberto e aí quem decide é quem vai fazer a gestão daquilo que foi apontado. Mas, no geral, todo relatório de auditoria ele precisa conter as informações do que foi evidenciado no dia da visita. Atualmente, pela inserção de modelos de trabalhos, as empresas têm investido em auditorias, conforme eu já coloquei aqui. E aí é muito comum ver esses tipos de relatório fazendo parte das decisões de processo da empresa. Então não é um simples relatório, mas ele é um relatório que ele tem um impacto inclusive na mudança comportamental da empresa, na mudança organizacional e na mudança de metas, de objetivos estratégicos, tá? Tem um impacto importantíssimo, apesar de trazer só algumas descrições aí vistas, né, em visita. Outro documento que carece de muito cuidado são as atas de reunião. Como que nós devemos fazer uma ata? É importante que na ata contempla a relação de participantes, o texto ser abordado, o tema ser abordado e a relação de dirigente e todos os participantes, ela deve prevalecer. Então, o que acontece? Haverá uma pessoa, a figura de uma pessoa, normalmente um secretário, que fará a análise da reunião e aí ele fará as anotações de cada comunicação feita na ata. A partir daí, ele fecha, todos assinam e aí, num outro momento, abre-se para discussões daquilo que foi colocado. Os registros, eles têm que permanecer no momento que foi feito para que todas as pessoas saiam da reunião cientes dos resultados que foram colocados na reunião. Tá? Não deve haver qualquer alteração, por isso é importante que a ata seja feita após o término da reunião, até porque se for feito depois, pode gerar alguma comunicação a mais ou alguma comunicação indevida. Então tem que ser feita na hora, porque se houver qualquer tipo de negativa de registro, né, colocado, naquele momento é possível que o secretário faça a execução da correção. Tá? Aqui nós temos um exemplo de uma ata administrativa. Nós temos muitas atas de reuniões de condomínio, né? Então as pessoas assinam, participam e é um jeito de gerar consulta e ver se de fato o que foi prometido, o que foi sugerido, foi feito ao longo aí dos tempos. Tá? Ela assegura muito a questão da realização de procedimentos dentro de uma empresa. E aí nós temos muito comum, né, os manuais, os procedimentos e as instruções de trabalhos, que são documentos técnicos específicos para operação, na qual traz a abrangência do documento a que ele se remete, qual que é o propósito, quais são os documentos emitidos para aquela operação e qual que é a função de cada qual. Então, qual é a característica desse documento? Trata-se de um documento também descritivo, mas na qual vai trazer o quê? A forma
da pessoa operacionalizar aquilo. O objetivo é que, na saída da pessoa, na eventual substituição, a pessoa batendo o olho naquele manual, ela consegue entender e se apoiar na rotina que foi designada a ela para ela fazer. Tá? Então, é importante que todos os manuais não tenham uma visão individual, por isso que é importante. A confecção dos manuais e procedimentos de instrução, ela deve ser feita pelo gestor, também participando as pessoas que executam a atividade, porque o manual ele é para a parte operacional, não é para a parte gerencial, tá? E tem vários tipos de manuais, vários tipos de instruções. A linguagem deve ser adequada ao colaborador, ele tem que bater o olho e entender. O desdobramento das ações deve ser citado de forma progressiva para que ele entenda que quando ele executa aquela atividade, ela tem interface com a outra, para que atinja aquele resultado que foi colocado pela liderança como objetivo estratégico. Tá? Aqui eu coloquei também um exemplo na qual a gente traz a descrição de um procedimento de lavagem de mão, de higienização, né? Então utiliza-se muito esse recurso para que as pessoas pratiquem aquilo e num eventual esquecimento ela tem um lugar a acessar. Aqui mais um exemplo, né, de POP, depois vocês dão uma olhadinha, as ações que devem ser feitas, quais são os recursos específicos. E aí, é importante que nós entendamos que a confecção do POP, ela gera conhecimento, né, ela permite a visibilidade de visitas técnicas, então eu posso bater os olhos e depois ver se de fato aquilo é feito, conforme é feito no manual. Adequa a estrutura de trabalho, ela também facilita no processo do PDCA, conforme eu coloquei, né, o planejamento das ações, os resultados, as ações e a formalização de tudo. Tá? É importantíssimo que a gente entenda que essas ações, elas trazem registros da instituição, independente do documento, elas trazem registro. Aqui nós temos também o memorando, mais um documento. O memorando é um gênero textual adotado pelas empresas que transmite as informações de um funcionário. O significado disso é digno de uma memória. Então, alguma coisa a ser relatada, ela pode ser feita também em forma de memorando, até porque ela é menos burocrática, tá? Aqui nós temos um exemplo de memorando, e aí apresenta, prezado senhor, nós viemos por meio dessa solicitar a transferência do equipamento X para Y com o objetivo tal. Então ele vem, ele vem trazer a memória de algo que tem que ser feito, conforme evidenciado em tal descrição de processo, solicito a Vossa Senhoria que a compra de um equipamento X para que consigamos formalizar. Então é mais ou menos nessa linha, tá? Então é um lembrete, é uma forma de registrar aquilo que de fato nós precisamos. Tá? É importantíssimo porque de uma certa forma nós evidenciamos os resultados. E aí nós temos que tomar muito cuidado com os envios de e-mail, né? Porque é um canal, nós temos que entender que é um canal muito comum também nas empresas, mas nós devemos entender que o formato de escrita do e-mail, ela deve permanecer um formato de escrita regido pela formalidade, regida pelo cuidado com a escrita, para que não tenha aí nenhum tipo de prejuízo, nenhum tipo de desvio de comunicação. Nós temos que entender que o que é colocado como característica digital é de um jeito e aquilo dentro de um ambiente de trabalho ele tem que ser tratado de outra forma, tá bom? Fica aí mais uma dica para vocês, cuidado com os estilos de escrita que vocês têm adotado ao longo dos tempos aí, é importante que a gente separe muito bem a questão da formalidade e da informalidade, conforme eu trouxe aí ao longo das aulas, e muito obrigada pela participação, até a próxima!